Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais História Podcast. Hoje o episódio 14 e é com muita alegria que a gente vem fazendo esse trabalho junto à agência Caia. E eu já aproveito para pedir que vocês continuem nos seguindo, continuem dando o seu like, continuem se inscrevendo em nosso canal no YouTube Mais História Podcast e também nas plataformas de áudio, no Spotify, no Apple Podcast. Procure lá pelo nosso podcast, que você também vai ter o áudio. Vocês estão assistindo ao videocast, mas se você estiver fazendo sua caminhada, fazendo alguma atividade que não dê para você ver as imagens, você pode também ouvir a nossa conversa. E a nossa conversa de hoje é com a doutora Adriele. Doutora Adriele da Silva Pereira é historiadora, mestra em Estudos Estratégicos pela UF, também historiadora pela UF e doutora em História com ênfase em Estudos Estratégicos. Não é isso, Adriele? Isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Adriele é uma colega muito amorosa, dedicada, uma professora que muitos amam e admiram pela simpatia, pelo conhecimento, e é um prazer te receber aqui no Mais História, Dri. Dri para os íntimos, tá? Dri para os íntimos. Primeiramente, queria também agradecer, dar também olá para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, agradecer ao Anísio e também parabenizá-lo, ele, a agência Caia, por essa iniciativa aí que tem sido tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, e é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre política externa brasileira. Que bom, Dri. E aí, gente, nosso papo aqui hoje vai ser realmente a especialidade da Adriele, mostrando, como Itaperuna tem profissionais que estudam não só a região, o país, mas o mundo, Você estuda essa via de mão dupla, que é a relação do Brasil lá fora e como os outros países também nos veem se tratando de diplomacia, de chancelaria, de relações internacionais. Isso são assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. E para você que tem dúvidas, para você que não conhece muito sobre o assunto, acredito que vão descobrir muitas coisas sobre o papel do Brasil nesse cenário internacional diplomático. E o título, gente, do nosso podcast hoje é A Política Externa Brasileira, Breve Trajetória Histórica. E tudo a ver com o canal. Exatamente. Adriele Itaperunense de nascimento. Nasci, fui criada aqui em Itaperuna e fui, quando dei 18 anos, fui para Niterói, onde eu fiz toda a minha formação acadêmica. Fiz a graduação em História, mestrado em Estudos Estratégicos e o doutorado também em História. E nesse percurso que eu me descobri na política externa brasileira. Por meio de programas de iniciação científica, foi pela iniciação científica? Foi pela iniciação científica, que eu tive uma bolsa na graduação, que foi um projeto em parceria com o Arquivo Público do Estado do Rio, na época. E esse foi o início, porque era um projeto sobre a documentação que tinha no Arquivo Público sobre a América Latina na época da ditadura. Sobre a chamada Guerra Suja, que é justamente os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante esse período. E esse projeto durou bastante tempo e cada pesquisador olhou um país. Então, um olhou Argentina, outro olhou Uruguai, como foi o meu caso. Você ficou com o Uruguai? Eu fiquei com o Uruguai. E eu peguei o finalzinho dessa pesquisa. Eu trabalhei 6 meses, foi quando estava encerrando o projeto. E com fonte? Com fonte primária, fontes do Estado brasileiro, ali parte ali compondo a chamada Operação Condor, que foi essa relação entre as ditaduras ali na América Latina, durante o período autoritário na América Latina. Então, são documentações, por exemplo, da polícia política no Uruguai solicitando informações de lideranças subversivas no Brasil que estavam aqui. E vice-versa. Vai parar lá no arquivo? Vai parar no Arquivo Público do Estado do Rio. Então, tem muita coisa. Obviamente, a gente que precisa melhorar bastante na minha época, porque estava bastante deteriorado. Eu lembro que eu pegava, por exemplo, maços de documentação amarrado com cadastro de tênis. Eu falo isso com os meus alunos. Eles falam assim, não, professora, não é possível. Eu falei, gente, é verdade, eu vi, eu toquei. Barbante, tudo isso. Aí, essa pesquisa, ela me fez sair um pouco dessa história nacional, pensar o Brasil
olhando, se relacionando para além das suas fronteiras. E aí, logo depois, eu já vinha fazendo matérias de relações internacionais na graduação, né? Porque você tinha como puxar como optativa, eletiva, então eu me interessei, acabei indo por esse caminho. E aí eu fui convidada para integrar um projeto de pesquisa, que foi o que eu fiquei até o final da graduação, sobre política externa na ditadura militar. Né, com o professor Bernardo Kotter, que foi meu orientador de pesquisa, de TCC, né, que me influenciou até no meu tema de mestrado e doutorado. Aí foi aí, meu filho, aí eu comecei para nunca mais parar. E você fez a graduação em que ano, Dri? Você foi 2009. Me formei em 2013, porque eu ainda peguei uma greve, né, aquela coisa. Entendo. Isso. Então, a Comissão Nacional da Verdade não tinha nem sido instalada ainda. Não, eu lembro que o relatório, não sei se já, acho que não me lembro se já tinha sido instalado, porque o relatório final da comissão saiu em 2014, porque eu estava no mestrado. Que eu lembro que foi assim, eu fiquei esperando com muita expectativa. Monte de material. Eu fiquei esperando com bastante expectativa o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Porque isso estava envolvido lá direto com a sua iniciação, né? Sim, com a minha iniciação científica e também com o doutorado, né? Porque o doutorado eu acabei voltando para a política externa na ditadura, né? Só que aí eu trabalhei, fiz um recorte, né? Fui trabalhar relações Brasil-África, as relações do Brasil com Angola e Moçambique, no governo Geisel e no governo Figueiredo. Então, eu voltei para a ditadura, voltei a olhar aquela documentação. Né? Idriele, hoje você está trabalhando como assessora na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, isso. Eu e o seu tema também está voltado para a educação? Para questões de educação, questões de ciência e tecnologia, né? Então, que aí a gente tá tudo ligado. Tá né? A tudo gente ligado. atua trabalhando, sobretudo, em temas de educação, mas ciência e tecnologia, com as instituições de pesquisa do Rio, para fomentar o desenvolvimento socioeconômico, tudo isso. E é isso, Idriele, que eu sempre afirmo aqui no canal. Itaperuna tem muitos valores que estão sendo levados, né? Nós tivemos aqui o João, que foi para Brasília. Tem sim. Você indo para a Alerj, enfim. Nós temos muita representação de uma Itaperuna jovem. Você muito jovem, João muito jovem, já mostrando o valor aqui do interior para a capital, né, do estado e do país. Exatamente. Então, a gente fica muito feliz e cumprimenta vocês, né, por nos representar nesses órgãos de instâncias maiores, porque realmente o interior, às vezes não, na maioria das vezes fica esquecido. Muitas vezes fica esquecido, mas tem muita gente, assim, dessa geração, né, da minha geração, que realmente está ocupando espaços muito importantes, assim, no Rio, né, até em Brasília, e que eu acho que é muito importante, né, a gente e não só a gente ir, né, mas também a gente voltar, que eu sempre estar na terra, não ir ficar, na cidade, porque muitas vezes a gente perde também muitas pessoas, e você nunca perdeu isso, né? Não, você nunca perdi. Eu sempre fui, voltei para trabalhar como professora na rede estadual, já fazendo mestrado, né, então eu ficava naquela peregrinação semanal, Itaperuna, Niterói, tanto no mestrado quanto no doutorado, mas estabeleci família aqui, me casei, tive filho. Então, eu tenho, né, uma relação muito constante, muito próxima com Itaperuna. E eu acho importante não perder isso, né, Anísio? Eu acho importante, assim, eu acho que isso até assim, é uma questão de também do que sempre norteou muito o meu trabalho, assim, dentro do ambiente acadêmico, né? Você se formar, né, absorver toda essa bagagem que a gente tem, mas trazer também para o lugar onde você ocupa, onde você mora, como que isso pode contribuir para a minha cidade, para minha região, né? Então, acho que isso é importante. Você estudou aqui no ensino médio, fundamental, tudo aqui? Estudei tudo aqui. Né? Fiquei realmente aqui. Eu só saí mesmo para a faculdade. Certo. Mas nasci e criei aqui. Então, da terra para a terra. Da terra para a terra, sempre assim. Então, saindo da terra, né? E aí, Darielle, para a gente começar a nossa conversa, historiador, quando senta para conversar, nossa, né? Lá vem história. Lá vem história, literalmente. Mas, falar em política externa brasileira, algumas figuras vêm à nossa cabeça. Né? Desde que o Brasil se torna independente, a gente vê Bonifácio, Nabuco, pensadores que foram marcando o seu tempo. E na República, a gente não tem como não pensar no Barão do Rio Branco. Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. E quem foi essa personagem, a importância dele para as relações externas brasileiras? Por que esse homem, muitas das vezes, incompreendido no senso comum, né? As pessoas, às vezes, conhecem outros nomes, mas quando falam em Barão do Rio Branco... Não sabe. O Barão do Rio Branco, né, o Zé Maria Paranhos,
né, conhecido né, na época como Juca, né, para os mais íntimos. Juca. O Barão do Rio Branco simplesmente é o patrono da diplomacia brasileira, né? Ele tem ali um papel fundamental na República Brasileira, ele é filho, né, de toda uma tradição de políticos no Brasil, de uma tradição, inclusive, monarquista, né, que é muito interessante, curioso, né, mas ele vai aí ter um protagonismo na política externa brasileira, justamente na República, né, onde ele consegue resolver, né, 3 contenciosos territoriais ali no início da República Brasileira, né, com o Acre, Palmas e Amapá, né, e consegue, né, manter o nosso território integrado, sem nenhuma cisão, né, pelo uso da diplomacia, né, sem recorrer à guerra, né? Isso é fantástico. Não, né? isso é fenomenal. Vamos pensar numa Primeira República que já começa toda fragmentada, sim, né, com revolta urbana, com revolta no ambiente rural, né? E como essa fragmentação, essa federação funcionaria? E eu sempre falo muito com os meus alunos, Onísio, porque o interessante de você estudar política externa, né, é que você observa como o Brasil é visto por quem está do lado de fora, né, pelos diplomatas no exterior. E uma coisa que todos os diplomatas, né, estrangeiros, eles ficam muito impressionados no Brasil é como é que vocês conseguem manter um território deste tamanho integrado até os dias de hoje. Isso é um feito. Sim. Porque se você for notório. pensar, por exemplo, na Espanha, que é territórios pequeníssimos, né, que tem questões até hoje separatistas. Né? Então, assim, na Europa, vira e mexe, você tem questões separatistas. Um caso ou outro, Irlanda, né? Com territórios, gente, muito menores do que o nosso. Né? Nós vivemos num país continental, sim, de proporção continental. Né? Então, o feito do Barão do Rio Branco, né? Ou seja, você conseguir manter o nosso território integrado, né? Manter aí no nosso território em torno aí de 900 mil quilômetros de território brasileiro integrados, né? Anexar o nosso território, o nosso mapa. Quase uma Europa, né? Sem guerra, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Por isso que eu falo, assim, muitas vezes quem é de dentro não percebe, mas para quem é de fora, né? Para um diplomata francês, espanhol... Ele é mais reconhecido. Né? Ele é mais reconhecido. Eles ficam assim, gente, isso é um feito fantástico. Porque nós, muitas vezes, nos nossos países, que são infinitamente menores em território, sofremos até hoje com questões separatistas gravíssimas, né? E vocês conseguem manter esse território em meio a uma mudança de regime político, né? Em meio a um período de transição para a República, né? Justamente pela atuação do Barão do Rio Branco. E ele era uma pessoa de carreira diplomática? Não, ele era advogado. Advogado. Ele era advogado, de uma tradição política, né, de família de políticos, né, mas que vai ganhar notoriedade nesse contencioso, né, ajudando ali o presidente Floriano Peixoto, né, os presidentes ali da República das Espadas, e isso daí que vai, né, colocar o nome dele para ser chanceler brasileiro em 1902. A chancelaria dele vai durar 10 anos. Ele sai da chancelaria e morre. Nossa, né? muito tempo de chancelaria também. São 10 anos, 1902 a 1912. Isso. Então ele pegou aí, no mínimo, 4 presidentes. 4 presidentes. Né? O que é fantástico. Nossa, né? De personalidades completamente diferentes. Né? E além dessa questão, porque assim, a questão territorial é o que projeta o Barão, né? O que projeta o Barão do Rio Branco. Mas, para além disso, né, você tem, por exemplo, autores igual a Letícia Pinheiro, que ela destaca também que, por exemplo, esse período da chancelaria do Barão, né, é algo que cria uma tradição diplomática no Itamaraty, né? Por isso que ele é tão importante, ele é patrono da diplomacia, porque ele vai criar uma tradição diplomática, né, marcada ali muito pela busca do desenvolvimento, usar a diplomacia em prol do desenvolvimento brasileiro, né, por um pragmatismo, né, nas nossas relações exteriores. Talvez diálogo com potências, nesse sentido? Sim, isso. E por isso, inclusive, que a gente fala que o Barão ele cria um novo paradigma de política externa, que é o que alguns autores chamam de americanismo. Que naquele contexto ali, né, do início da República, dos anos ali 1900, né, do início ali de 1900, que ele começa a perceber? Começa a perceber, né, a ascensão dos Estados Unidos, né, como um destino manifesto, a doutrina Monroe, a ocupação no Velho Oeste, né, e começa a pensar que seria interessante para o Brasil sair um pouco da órbita da Europa, sobretudo da Inglaterra, né? Então, o que ele vai buscar ali?
primeiro, né, ele pensa assim, buscar um outro parceiro para além da Europa, para não ser tão dependente da Europa. E na leitura dele do continente americano, da região americana, né, das Américas, o Brasil poderia, né, ao criar uma relação privilegiada com os Estados Unidos, assim, né, mais aproximada, ganhar algo com isso, ser um parceiro privilegiado na região. Uma excelente né? estratégia. Entre tantos países que estão na América, estão nas Américas, o Brasil ser esse parceiro privilegiado dos Estados Unidos. Isso, né? Isso é interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, isso sem ver Primeira Guerra. Sem ver Primeira Guerra, não, nem, Então, ele já estava pensando nesse protagonismo americano, que já era... Sim, já estava caminhando, né? Industrialização. Então, ele começa a pensar, né? A gente pode diversificar um pouco as nossas parcerias, não ficarmos tão dependentes da Europa, da Inglaterra, e também, dentro das Américas, nós sermos um parceiro privilegiado da futura potência, né? Por isso que a gente fala que ele cria o paradigma americanista, né? Que obviamente que é um paradigma que é criado ali não é criado, né? Porque assim, solidificado. Solidificado, sim. Eu não falo que é criado, porque a academia que depois, ao olhar para o passado, vai chamar de americanismo. Mas isso vai criar uma tradição diplomática. O Império, acho que depois da visita de Pedro II à América, né, acho que esses laços ficaram um pouquinho mais estreitados. Isso aí. E aí o Nabucco vai, vira... Por isso que até assim, da passagem da monarquia para a república, nisso, você nem tem uma mudança muito brusca na política externa. Tanto é que o nosso chanceler, o patrono é o quê? Um monarquista. Pois é, pois é. E isso não vai interferir de forma nenhuma. Não. Fica com 4 presidentes. Ou algo que cingiu a diplomacia. Isso, porque aí entra uma questão que para ele, né, que aí, por isso que a gente fala dessa tradição diplomática, né, que ele cria uma tradição do americanismo pragmático. Tá. Né? O que é o americanismo pragmático? Não é um alinhamento automático com os Estados Unidos, não é isso. Mas é eu procurar, porque em outros momentos da história a gente vai ver um alinhamento automático com os Estados Unidos. Certo. São coisas diferentes. Né? O alinhamento pragmático do Barão é um alinhamento onde eu tenho uma relação privilegiada com os Estados Unidos, mas procuro ter uma contrapartida. Ou seja, eu vou participar do que você deseja, mas eu também quero receber algo. Exatamente, eu quero uma relação privilegiada, eu quero um reconhecimento. Não é alinhar por alinhar. Não é só seja bem-vindo estrangeiro e levem o que desejarem. Vou comprando tudo, não, né? Então, porque em outros momentos históricos, igual, por exemplo, o governo Dutra, por exemplo, a gente vê o quê? O americanismo ideológico, que é esse alinhamento automático sem esperar nenhum tipo de contrapartida. Idriele, eu sou muito viciada em biografias. Existe uma do Rio Branco que você recomenda? Porque eu nunca li nada sobre a personalidade dele. Tem uma novinha, inclusive. Ah, é? Tem uma nova agora que sai, eu acho que já foi publicada, do Luiz Villafanes, Luiz Cláudio Villafanes. Ele é diplomata. Anotando, Luiz Cláudio Villafanes. Isso. Ele é diplomata, tá? Ele é diplomata, mas também é historiador. E ele escreveu a mais recente biografia do Barão do Rio Branco. Acho que porque eu lembro que o lançamento foi até remoto, foi na época da pandemia. Foi em 2020, 2021. E aí ele é a biografia mais recente. Vai para minha lista. Vai para sua lista. E, gente, só para fazer uma conexão para você ver como esse homem é reconhecido dentro dos governos, dentro da história do Brasil. Ele está na nossa moedinha de 50 centavos. Sim. E muita gente olha para aquele senhor e fala assim, nem quem sabe, né? Ou nunca parou para olhar que tem uma pessoa, uma efígie, como nós falamos na numismática, e que é ele. Isso. E justamente tem um mapa do Brasil, ou seja, mostrando o que você acabou de dizer. Essa luta para manter um continente, um país continental. País continental, exatamente. Então, né? E o Barão, assim, é isso. Ele é o patrono da diplomacia brasileira, né? Inclusive, o dia do diplomata, acho que é em setembro, mas eu posso confirmar depois. É o dia, geralmente, da posse dos diplomatas, né? Quando eles fazem, porque assim, você faz o concurso do Itamaraty. É bom você falar nisso. Você faz o concurso do Itamaraty e você é aprovado, mas você passa meio que por um curso de formação, né? Ali.
E aí, no dia do diplomata, que é o dia do Juca Paranhos, do Zé Maria Paranhos, é o dia que eles, enfim, tomam posse como diplomatas e são encaminhados para as chancelarias, para as embaixadas, né? Aí que eles começam a carreira. E Idriele, chanceler e diplomata é a mesma coisa ou tem uma diferença aí? O diplomata é todo aquele, né, aquela que passa no concurso do Instituto Rio Branco, né? Ou seja, o diplomata é esse operador da política externa brasileira. E que é um concurso bem puxado, que é um concurso, nossa, puxadíssimo. Eu diria que é um dos mais difíceis do Brasil, né? Com vagas muito concorridas, poucas vagas, né? Existe uma demanda muito grande para aumentar o número de vagas dentro do Itamaraty, mas ainda é um concurso assim que é anual, né? Que é em torno aí de 15, 20 vagas. Somente por ano? Por ano, 15 a 20 vagas, né? As pessoas ficam aí se dedicando anos estudando, porque é um concurso que exige, né? São 4 fases. Quase uma magistratura. Aliás, é uma magistratura só que para diplomacia. E que cobra conteúdos assim, português, inglês, história do Brasil, história geral, política internacional, economia, francês, tem parte objetiva, parte discursiva. Então, é um concurso aí bastante espanhol. Então, é um concurso bastante disputado e que assim, que, né, a pessoa tem que se esforçar bastante. E que é interessante, né, Anísio? Porque assim, é um concurso que você não precisa ser formado em relações internacionais, que é importante falar. É importante falar. Você precisa ter uma formação superior. Entendi. Tanto é que você tem diplomatas dentro da carreira do Itamaraty que são médicos. Entendo. São formados em medicina, né? São formados, sei lá, em história. Tem muito historiador. Direito, letras, que se dá, inclusive, muito bem, porque, né? A fala e o peso. A oratória e a parte de linguagens dentro da prova é uma parte que é a mais difícil, de português, inglês, né? A parte mais puxada. Né? Então, assim, é um concurso que é isso. O único pré-requisito é você ter ensino superior. E né? o Itamaraty, o nome também da escola é Rio Branco, né? É Instituto Rio Branco, que é a escola de formação do diplomata. Né? Como eu disse, você é aprovado no concurso, você fica estudando, só uns 2 anos ali dentro do Instituto Rio Branco, né? Porque como é uma carreira, né? É um concurso que não exige uma formação comum para todos, né? Você tem que nivelar, né? Você tem que nivelar. Então, você oferta essa formação, né, sobre né, aí na grade tem política, história, né, os procedimentos da casa, né, os procedimentos das embaixadas, né, dos chanceleres, etc., das chancelarias, etc., né, e para esse funcionário público, né, poder atuar aí em nome do Brasil, que aí é o diplomata, né? O diplomata é esse funcionário público, né? É um funcionário público concursado que atua, seja nas embaixadas, nos organismos multilaterais, a ONU, a OMC, etc., né? Representando os interesses brasileiros. O chanceler é o ministro das Relações Exteriores. Que é um cargo. Que é um cargo, né? Que é indicado, muda geralmente de acordo com o governo, né? De 4 em 4 anos, se a pessoa se manter ali durante os 4 anos. Entendi. É um cargo. Então, né? Ele é o representante político dentro da diplomacia isso. que acompanha e defende a diplomacia e os interesses brasileira. Daquele governo. Isso mesmo. É interessante. E, Idriele, outras figuras, né, avançando um pouquinho na história, não dá para falar, né, de Primeira República sem o Barão, mas na Era Vargas também nós tivemos uma pessoa de bastante destaque, né, dentro da chancelaria, que vai estar aí ao lado desse presidente controverso, que é o Getúlio Vargas, e é o Oswaldo Aranha, né? Isso, né? A diplomacia, né, durante o governo Vargas é muito interessante também da gente acompanhar, porque, primeiro, né, Vargas pega aí a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Brasil, nesse contexto dessa, né, a guerra começa ali, né, o fascismo, né, o nazismo, o Hitler, né, eleito ali em 33, né, 39 você tem a guerra. E aí, qual que é a grande questão para o Vargas, né? O Vargas, um cara muito pragmático, né, gente, um político extremamente pragmático, e que lado eu vou. E que lado eu vou. Ou eu vou, né, ao lado do eixo, ou eu vou ao lado dos aliados, né?
E por que a gente fala que o Vargas era e você tinha uma disputa dentro do governo Vargas, né, entre uma ala ali dentro, inclusive, do Itamaraty, né, que era mais americanista e outra que era mais mais germânica, né? Tem um termo específico, mas era mais aliado ao... germanistas. Mais germanistas, né? Alinhados ali com a ideia do Brasil se aproximar da Alemanha, né? Até porque tem muito imigrante Isso, e alemão. é só você pensar o caso mais emblemático da Olga, né, gente? Que é a Olga, esposa do Prestes, do Luiz Carlos Prestes, que é enviada a Hitler, né? Como presente de Vargas, né? Então, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho isso aí, né? O que vai pesar? Porque o que vai pesar na escolha do Vargas, né, para o Brasil se alinhar oficialmente ao lado dos aliados, né? A contrapartida, né? Por isso que a gente fala assim, tem um acadêmico, né, um historiador brasileiro, o Gerson Moura, que ele escreveu um livro justamente sobre a atuação do governo Vargas, a política externa do Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, né? E o Gerson Moura, ele vai cunhar um termo na época chamado equidistância pragmática, que até o último minuto, né, o Vargas vai negociar, seja com um lado, seja com o outro, para ver quem paga mais, né? Podemos dizer assim, do senso comum, né? Mas quem paga mais? Quem me dá o que eu quero? E o que ele queria, né? A companhia siderúrgica, né, de Volta Redonda. Essa que era o que ele queria. E para um momento de guerra ele foi adiando tanto, né, que a guerra estava no auge, digamos assim. Sim. E todo mundo gastando todas as suas economias e possibilidades para vencer essa guerra. Para vencer a guerra. E ele ficou ali adiando, até chegar o momento que o Brasil se coloca ao lado dos aliados, ao ponto, inclusive, de mandar, né, a Força Expedicionária Brasileira, né? Mas é isso, dentro dessa ideia pragmática. Até o último segundo, Vargas vai tentar, né, fazer essa barganha, ver quem me oferece o que eu quero. Isso, né? Já era 41 para 2, não é isso? Isso, 41 para 2. Né? E aí, nesse momento, quando os Estados Unidos batem, né, o martelo, ok, podemos, né? Vamos financiar, vamos ajudar, vamos dar as contrapartidas, aí oficializa. Aí oficializa o Brasil ao lado dos aliados. Porque, por exemplo, você teve casos na América Latina, igual a Argentina, salvo engano, ficou neutra. Ficou né? Ali, né? Oficialmente na neutralidade. Peronomútil. Né? Então, ficou ali na neutralidade peronomútil, né? Mas a diplomacia varguista, né? E a diplomacia... e a diplomacia do Oswaldo Aranha, né, da chancelaria dele, né, eu acho que cria também uma outra questão para a nossa diplomacia, Anísio, que é o seguinte, e que é muito forte, uma marca muito forte da diplomacia brasileira, né, que é retomar essa ideia de usar a diplomacia em prol do desenvolvimento econômico. Certo. E que o que era desenvolvimento econômico na época? Industrialização. Era o foco do Oswaldo Aranha. Era o foco do Oswaldo. É a industrialização, ou seja, a gente usar as nossas energias, a nossa diplomacia para fomentar a industrialização brasileira, mais que tem tudo a ver com Vargas. Que tem tudo a ver com Getúlio Vargas. Tudo a ver com ele. E daí a gente entende justamente esse posicionamento aí até o último segundo do Vargas para ver da onde que vai sair, né? E aí foi dos Estados Unidos. Aí o Brasil, né, fecha ali a porta, o canal de diálogo com o eixo, com a Alemanha, e se coloca ao lado, né, dos aliados, coloca ao lado dos Estados Unidos. E o Oswaldo Aranha, Adriele, para além desse desenvolvimentismo, ele era uma pessoa que circulava muito bem entre a intelectualidade carioca, né? Frequentava ali tem ali o centro-núcleo. Tem ali o bife, Oswaldo Aranha. Isso, ali que é daí, gente, os lugares populares, né? Sim, então, o Itamaraty ficava no Rio, né? Pois é, mas você não vê isso muito em outros diplomatas. Não, porque isso é uma questão, porque assim, isso é uma questão interessante, porque o Itamaraty, né, até a transferência para a capital, né, ficava no centro do Rio, num lugar, gente, extremamente, sim, tá lá, tem hoje esse antigo prédio, o que ele é hoje, né? Ele é o arquivo do Itamaraty, uma parte do arquivo tá lá, tá? Que é a parte até a transferência da capital, certo. Né? Então, período imperial, período ali do início, tá tudo lá, né? Tem uma área ali para eventos, né, que geralmente são eventos mais acadêmicos,
né? Porque o Itamaraty, ele tem a FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, que é o braço que, assim, é um braço dentro do Itamaraty que faz essa ponte academia, diplomacia. Certo. Né? Então, publica Deve ser livros. para popularizar e abrir espaço. Isso aí, porque é isso que eu ia falar, assim, igual você falou, né? Raramente a gente vê isso, porque isso é uma questão dentro do Itamaraty. Tá. O Itamaraty é muito fechado em si mesmo, né? Tanto é que você tem, por exemplo, autores que falam assim, a pessoa, quando ela se torna diplomata, ela entra meio que no sistema de casta. Certo. Né? Muito fechada em si mesmo. O debate também de política externa do Brasil é um debate muito voltado entre especialistas, né? Até a gente brinca assim, quem que fala de política externa? É diplomata, acadêmico, militar. Isso. São essas pessoas. Isso. E assim, né? geralmente é diferente um diálogo... dos Estados Unidos, por exemplo. E um né? diálogo muito focado nas áreas de especialidade dessas pessoas. Sim. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, bem que né, é uma potência, tá? Mas nos Estados Unidos, o debate de política externa é um debate público. que define a eleição. Certamente. Né? É uma das primeiras pautas. É a primeira pauta. Define a eleição. Né? Aqui não. Aqui, nem geralmente nem sabe. E quando chega a época eleitoral... quem pesquisa dentro do programa, gente, dos candidatos sobre política externa é quem estuda o tema. Eu. E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Então, não é um tema muito popularizado. Em parte também porque o Brasil, né, uma coisa são os Estados Unidos, que é a principal potência, mas também pela própria Constituição do Itamaraty. Certo. Né? Hoje, como foi construída. A cultura muito fechada em si mesma, né? Por isso que é isso, assim, o Oswaldo Aranha, tem o bife Oswaldo Aranha, né? Tava ali no centro carioca. Eu fui nesse restaurante que tá lá no mesmo lugar. E tem uma plaquinha do IFAM dizendo, aqui sentava-se o diplomata Oswaldo Aranha. Mas aí sem eu falei, nem gente, ser o que ele... é esse prato? Aí veio o prato, eu falei, legalzinho, mas igual minha avó faz, nada demais. Nada demais. Mas ele sentava ali na Lapa. Era o perfil dele. Mas, por exemplo, se a gente for pensar sem ser o Oswaldo Aranha, você não consegue localizar um outro diplomata com esse perfil. Nem aqueles que continuaram, né, que atuaram ali no Rio, né, quando o Rio era, né, quando ainda era capital, nem muito... E eu vejo muita capa de jornal dele. Sim. Muito na popular. Era Vargas. Muito popular. Muito popular. Isso também acho que era uma das táticas do Vargas. Do VAR, né? é o governo e Vargas. o Capanema, o Oswaldo Aranha, dos seus... o uso da propaganda. As suas vitrines ministeriais e até diplomáticas. Exatamente. É estratégico. É estratégico. E avançando, Adriele, nós temos também uma questão bastante controversa, como foi a própria figura, do Jânio Quadros, né? Com a política externa internacional. Que aí já vai tentar lá um posicionamento varguista, mas não era nada pragmático. Não. Assim, é interessante, né? Assim, o Jânio Quadros, o governo Jânio Quadros, né? Um governo brevíssimo, né? De 61, foram 7 meses. 7 meses, alguns dias para 8. Uns dias para 8, né? Mas, assim, o que vai acontecer, né, ali durante o governo Jânio Quadros? Ele vai propor a política externa independente, né, que a gente chama de PEI. Né? A gente brinca muitas vezes nos estudos de política externa que a gente fala tudo por sigla. Sim. Né? Então, assim, política externa do Brasil, PEB, né, PEI, né? A gente começa a falar por sigla, escrever por sigla, enfim, né? Mas a política externa independente, que foi ali iniciada durante o governo Jânio Quadros, ela segue durante o governo do João Goulart, né? Tanto é que a gente fala assim, que na verdade a PEI, ela cria corpo mesmo, e ganha forma no governo do Jango, né? Porque a visão... continua, né? Porque o que seria a PEI, né? Só para contextualizar. A política externa independente, gente, ela também vai criar um outro paradigma, né? Se o Barão cria o paradigma do americanismo, seja ele no viés mais pragmático, seja ele no viés mais ideológico. Pro bem ou pro mal, ele cria. Né? Ele cria, né? A PEI vai criar uma outra postura do Brasil perante o cenário internacional. Qual, né? O que uma autora também, que eu já citei aqui, a Letícia Pinheiro, chama de globalismo. Né? E aí a gente tem que entender um pouco do contexto. O que é esse contexto que é criado? Né? Guerra Fria, mas também não só a Guerra Fria, né? A descolonização,
né? Esses países que estavam ali voltando a assumir o seu protagonismo. Você tem 55 Bandung, né? Onde os países ali afroasiáticos recém-independentes, né? Da França, da Holanda, da Inglaterra. Um movimento de países não alinhados, que quer dizer assim, olha, dentro desse contencioso entre Estados Unidos e União Soviética, eu não vou me posicionar, porque eu tenho os meus próprios interesses. África. Né? A África, né? Que é o movimento dos países não alinhados. Então, é um outro cenário, né? E o que que a PEI vai propor, né? Que é esse paradigma globalista? É que o Brasil diversifique os seus parceiros ao máximo. Né? Então, em vez, por exemplo, de eu ter uma relação privilegiada com os Estados Unidos, sim, eu vou ter relação, não é anular os Estados Unidos, mas abrir novos diálogos, novos campos de possibilidade para maximizar o meu poder de barganha. Né? Porque aí eu vou sentar com os Estados Unidos e falar assim, opa, tudo bom? Eu quero um acordo bilateral sobre comércio. Perfeito. Mas aquela outra região ali, ó, tá me oferecendo algo melhor. Né? E é algo que talvez a gente pode ver hoje com a questão da China. Sim, né? Com certeza. Com um mega parceiro comercial brasileiro. É o principal parceiro hoje, já ultrapassou. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma Argentina, nós temos uma Alemanha, nós temos uma França, a Arábia Saudita. Sim, temos o Oriente... Exatamente. Então, né? Isso meio que se estende, né? Sim, por isso chama de inclusive, Anísio, depois a gente vai falar mais, né? Com repercussões na ditadura. Né? Porque a PEI, por isso que assim, o Jânio Quadros, né, ficou essa caricatura da PEI. Né? Qual é que a gente tem aquela imagem, muitas vezes, do Jânio condecorando o Che Guevara. Né? Ai, meu Deus. Mas, então, essa figura caricata. Né? Mas a PEI, ela vai ganhar forma, né? Ela vai ganhar uma força, peso um fôlego durante o governo do João Goulart, que foi o Santiago Dantas, né? Certo. Que foi também chanceler durante o governo do João Goulart e que vai ter um papel fundamental nesse reposicionamento do Brasil, defendendo, por exemplo, né, se posicionando de maneira mais assertiva na questão da luta por independência dos países, né, das regiões afroasiáticas. Então, o Brasil na ONU, né, começa a se colocar mais firme nesse tema, que antes era meio assim, né? Começa também a questão do bater muito nessa tecla, né, do desenvolvimento econômico, mas no sentido assim, de reconhecer que o sistema internacional é desigual, Sim. Trata alguns países... Então, precisa de relações multilaterais. Isso, multilaterais, né? E que tentem nivelar esses países. As diferenças. Exatamente. Né? Então, assim, a PEI, ela traz esse debate. Ela fala assim, olha, as relações internacionais, elas são desiguais. A maneira como os países, né, são tratados na ONU, por exemplo, né, na época, né, que era o GATT, o Acordo Geral das Tarifas de Comércio, que virou a OMC, né? A Conferência das Nações Unidas pelo Comércio e Desenvolvimento, né? Todos esses fóruns que existiam, né? O que eles vão partir do princípio? Os países têm um tratamento desigual nesses fóruns. Sim, e é né? evidente. Uma coisa são os países envolvidos, né? Europeus, grandes jogadores no cenário. Grandes jogadores no cenário, que muitas vezes dão as cartas. E uma coisa é o Brasil, os países da América do Sul, nem os países estão recém-independentes, nem comento que chegaram agora. Sim. Né? Então, o que esses espaços vão fazer para nivelar, né, esses países? As relações. Talvez não para se tornar totalmente igual, né, mas para não ser tão... Né, o fosso não ser tão grande, profundo, né? Tão profundo. Né? Então, a política externa, a política externa independente, ela traz esse debate. Né? Um país, um Brasil, uma política externa, uma diplomacia, que vai para esses espaços trazendo esse tema do desenvolvimento. Agora, é bem racional a gente pensar, né, como historiadores e brasileiros, que fazia todo sentido pensar dessa forma. Sim. Mas eu acho que a postura do Jânio Quadros é que vai causar polêmica, porque vai, em tese, estou dialogando com todo mundo, mas vai lá e dá uma condecoração para o cosmonauta russo, né? Aliás, soviético. E vai dar uma ordem dos Cruzeiros do Sul para o Ernesto Che Guevara. Exatamente. Então, com certeza, a Guerra Fria em curso, os Estados Unidos e aliados vão olhar e falar assim, não, peraí. É isso, gente. O que está acontecendo no Brasil? Inclusive, assim, porque é isso, né? A gente ficou muito com essa imagem caricata da PEI. Isso. Né? Uma imagem caricata que ficou, né? Mas é muito além disso. Muito além disso, mas que, né?
Conforme, porque assim, o que vai começar a acontecer, né? Conforme em 59 a gente tem a Revolução Cubana. Sim. Né? Porque antes de 59, os Estados Unidos não estavam se preocupando muito com o Brasil. Né? A verdade nua e crua é essa. Tanto é que o Juscelino Kubitschek tenta fazer ali e não vai conseguir muita coisa. Tenta falar, olha, menina, olha, queridos, né? Estamos crescendo. Nós estamos crescendo, nós estamos na órbita do comunismo, vamos tentar ter vamos dar uma valorizada aqui no Brasil com um parceiro privilegiado e ignora. Né? Mas o que vai acontecer? 59, a Revolução Cubana. Aí muda tudo. Literalmente, no quintal, né? Falando de forma mais vulgar, mas assim, do lado dos Estados Unidos, né? E abre o olho, olha, isso pode pipocar pelo continente americano, né? Então, e aí, essa política externa independente, né, que busca uma diversidade de parcerias, passa a ser vista como perigosa. Certo. Né? Porque se Cuba vai, qualquer discurso aqui na América do Sul poderia ser inflamado. E a gente não pode esquecer de um Salvador Allende. Isso, né? Alguém que se fala, não, eu também quero uma independência. Exatamente. E quero fazer aqui um trabalho de desenvolvimento social no meu país. Porque essa política externa independente, que aí foi mais uma gasolina que foi jogar no jango, né? Porque já tinha uma série de coisas, mas muitas coisas, assim, inclusive assim, a PEI, né? A política externa independente também é um elemento que justifica 64. Certo. Né? Que, inclusive, muito pouco estudado, inclusive, né? O peso dessa política externa independente no golpe de 64. Você falando, né? Eu nunca tinha parado para observar o quanto isso é... Porque isso era mais um ponto. Porque os Estados Unidos olhando para nós falando assim, pode ser um celeiro, sim. Então fala muito, porque é isso, né? Naquele contexto de bipolaridade, de radicalização, qualquer discurso mais nacionalista, que partia daqui do Sul, né, era visto pelos Estados Unidos como ameaça. Né? Opa, então vamos ficar de olho. Né? Então, a PEI também é um elemento. E você tinha realmente ali um período muito produtivo, ali às vésperas do golpe de 64, certo, em relação à PEI. Né? O Santiago Dantas, por exemplo, estava fomentando todo um debate no Itamaraty sobre o continente africano, mobilizando intelectuais. Já abrir portas nesses países que estavam se tornando recém-independentes. Mobilizando intelectuais, fazendo seminários, né? E que toda essa experiência, o pan-africanismo, o pan-africanismo foi implodido, né, com o golpe de 64. E aí nós vamos a ele. Né? Na ditadura, nós temos aí o período da ditadura civil-militar, 64 a 85, 21 anos de um período de muitas controvérsias e muitas possibilidades. Sim. Agora, na política externa, Odri, o nome é o Azeredo Silveira? É o Azeredo Silveira. Porque, assim, quando você tem o golpe, né, quando você tem o início ali da ditadura em 64, você tem, como eu disse, né, a PEI pode ser vista como um dos motivos para essa ruptura. Né? E qual que vai ser a primeira postura do grupo que chega ao poder com a ditadura ali em 64, que é o grupo castelista do Castelo Branco? Né? Corrigir a rota. Né? Então, o que significa corrigir a rota? Afastar qualquer sinônimo de política externa independente. Entendi. Né? Então, é isso. Os diplomatas que eram alinhados à PEI, vamos botar eles nos cargos mais secundários, se deixar até terciários. Né? Entendi. Retorna com eles para o Brasil e coloca na burocracia mais inicial. Isso. Pouco protagonismo. E vamos voltar para um americanismo ideológico. Né? Ou seja, de realmente nos alinharmos ao máximo com os Estados Unidos. Como é que era o nome daquele embaixador que os Estados Unidos manda para cá, no governo Kennedy, Johnson? Não sei o que, Brown, Gordon. Sim, Gordon Brown. É isso? Gordon Brown, acho que alguma coisa Gordon, uma coisa com Brown. Mas é por aí. Esse nome também é uma coisa que eu acho que o Brasil estudou pouco. Sim, não, esse é muito interessante, assim, como isso é uma questão das pesquisas sobre ditadura, Anísio. A gente tem muitos estudos para dentro, e eu falo isso porque eu trabalhei no doutorado, mas você tem uma vastíssima documentação sobre esses 21 anos. De pessoas que atuaram aqui. E a atuação da polícia externa brasileira, a atuação do Itamaraty. Né? Você teve a criação dentro do Itamaraty de divisões de informações. Olha. Né? Para repassar para os outros países. Para repassar para os outros países, né? Repassar entre as chancelarias. O Prestes está em
sei lá, vamos supor... União Soviética. Na União Soviética. O Prestes está em Angola. Saiu alguma matéria em Angola sobre o Prestes? É um monitoramento né? É um global monitoramento, né? Houve um monitoramento por parte do Itamaraty em relação também a esses agentes considerados subversivos. Certo. Brizola. Brizola está nos Estados Unidos, né? A América Latina. Fernando então, Henrique, Estados Unidos, Chile, né? Então, você teve todo um monitoramento. Isso, inclusive, é um tabu dentro do Itamaraty, né? Isso é um tabu, né? Porque é um período delicado. É um período delicado, né? Você vê que... Porque o que acontece? Você muitas vezes... Isso é um desafio, muitas vezes, para nós que somos acadêmicos, né? Porque o discurso do Itamaraty, o discurso da diplomacia brasileira é um discurso muito bom. Sim. Muito bem feito, muito bem construído, né? Então, qual que é a lógica, né, que eles vão falar aqui? Independentemente da mudança de governo... O Itamaraty se manteve... Permanece. Perfeito. Né? No máximo, uma correção de rumo, né? Mas, o que nós, historiadores, quando a gente vai, né, ir ali olhar nas fontes e os discursos, a gente percebe que não foi bem assim. Existem continuidades, mas a política externa ela também vai sofrendo reorientações, priorizações de acordo com quem está no poder. É claro. Né? Como é que não vai refletir? Exatamente. Então, a agência diplomática, que é o Itamaraty, esse instrumento, quando você tem a ditadura, ela vai também ecoar, né? Ela também vai ser utilizada nesse processo de autoritarismo. Idriele, antes da gente continuar aí nessa evolução histórica, que a gente está aí no período da ditadura... o azeredo. Não chegando no Silveirinho. Não chegando no Silveirinho. E... o Brasil tem um respeito muito grande diplomático em todo o mundo, né? Tanto que nós somos, desde a fundação da ONU, nós que abrimos, né, a presidência da República do Brasil, que abre o discurso oficial dos trabalhos anuais. Isso. Muita gente acha isso pouco significante. Eu acho isso muito significante. Não, é muito significante. E aí eu falo isso com os meus alunos, às vezes, né, no ensino médio. Eu falo, gente, o Brasil tem um dos corpos diplomáticos mais respeitados do mundo. Sim. E me olha com aquela desconfiança assim, como assim? O que faz? Porque aí vem a pergunta, o que faz um diplomata? Isso. Porque se o brasileiro é bom em alguma coisa e é respeitado lá fora, como assim? É Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, é o complexo de vira-lata. É o complexo de vira-lata. Não, alto lá. A gente tem realmente uma história diplomática muito boa, invejável, um corpo né? diplomático muito bom. Isso é uma constante? Vocês percebem isso nos estudos acadêmicos? Com certeza. Né, o corpo diplomático brasileiro é isso, assim, é um funcionário público, né? É um funcionário público. E de excelência. De excelência, que é um concurso, né, que te exige uma formação muito ampla, né, que envolve conhecimentos com linguagens, história, economia, direito. O crivo e o filtro para entrar, então, é muito severo. É muito severo, bem severo. É um concurso muito disputado. Tem pessoas que ficam, assim, 5 anos para ser aprovado, né? E eu falo, assim, que geralmente o concurso do Itamaraty é um concurso que, assim, se você quer fazer o concurso do Itamaraty, você vai focar nele. Você ficar pipocando para um monte de concurso, acho que talvez não dê muito certo, porque é um concurso muito específico. Imagino. Né? E Idriele, Itaperuna tem, acho que o mais perto que eu consegui identificar de uma pessoa nossa, né, aqui, que vai fazer sentido aí diplomaticamente, o neto do seu Claudão trabalha na ONU. Olha que legal, não sabia, que legal. Com direitos humanos. Olha que bacana. Ele é o filho da Cláudia, que é a filha, né, um dos 3 filhos do seu Cláudio. E o filho dela trabalha nas Nações Unidas. Gente. E é brasileiro, itaperunense de nascimento. Olha, não gente, nasceu em Niterói, mas a família toda daqui. E ele fez carreira na ONU. Ela fez carreira na ONU. Ele está na ONU. Ele está na ONU. Sim. Então, olha como tem gente espalhada, como eu falo. Tem itaperunense no mundo todo. Tem itaperunense no mundo todo, gente. Mas aí, voltando ao raciocínio, nós vemos o Brasil atuando, né, muito sim. Nesse cenário diplomático, e o Brasil está lá em pé de igualdade, ou se não é o primeiro a convidar, sim, né? A ser convidado a debater assuntos. Sim, o Brasil tem uma tradição, isso, assim, é um corpo muito bem formado, né, muito bem formado, e que busca sempre a solução negociada, né, realmente faz jus à palavra diplomacia,
né? Então, que busca sempre consensos, busca sempre... Para evitar o conflito Para direto. evitar o conflito direto, né? A tradição diplomática brasileira é de sempre buscar esses consensos, esses acordos, né? Então, eu acho uma tradição mais conciliatória. Trazendo aí para o nosso senso diplomacia. comum, o jeitinho brasileiro na diplomacia, ele também tem o seu seu lugar. Tem o seu lugar e tem o seu valor, né? Então, realmente, a nossa diplomacia, o nosso corpo diplomático, tanto é que nós já tivemos, gente, um chanceler, que é o Celso Amorim, que foi considerado o melhor chanceler do mundo. Nossa. Né? Ele foi considerado o melhor chanceler do mundo. Eu li as memórias dele. Né? É um livro... Denso, não é. E você vê problemas que enormes, não é uma vida. Por isso que também, assim, quando a gente fala que a carreira diplomática é um pouco insular, é porque também é uma carreira que te consome muito, né? Você não tem horário para acordar, talvez você só tenha horário para acordar, para dormir. Fusos horários para o mundo inteiro. Fusos horários. Então, assim, são negociações, igual, por exemplo, uma negociação muitas vezes na ONU demora-se horas. Assim, quando a gente vê muitas vezes a negociação no Congresso Nacional, que muitas vezes os deputados viram à noite, né? Imagina na ONU, exatamente. É da pessoa, assim, descer, tomar um café, subir e continuar ali, dar um intervalinho, ter que voltar no outro dia. Então, realmente é um trabalho, assim, muito exaustivo. E, Adriele, né? o Brasil hoje, no cenário internacional, nós temos relações diplomáticas com quantos países, mais ou menos? Eu acho que na ONU são 190 e poucos países oficiais, né? A gente tem aí o quê? 130, 130, por aí, mais de 100. Mais de 100. O Brasil é um país que tem relação, eu não sei o número exato, mas ele tem relações diplomáticas com quase muita gente. Pois é. Muita gente. Então, né? isso é difícil. O Brasil tem um prestígio internacional muito grande, Anísio. Ele é um país que realmente, assim, tem o seu valor. Né, tem o seu valor. Tanto é que, por exemplo, na ONU, eu tive a oportunidade de conhecer a ONU. A sede da ONU. A sede da ONU, linda. Né? E aí, eu lembro que aí a gente fez assim, a visita guiada, né, na ONU, e a moça que fez a visita guiada, ela falando assim, que os discursos brasileiros na abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro são super esperados. Para tentar entender o termômetro da política internacional. Porque ela falou, nossa, os discursos da diplomacia brasileira são discursos sempre muito bonitos, né? Que as pessoas ficam assim, realmente criam uma expectativa, né? E aí é nessas horas que a gente vê, né? Como é reconhecido. Como é reconhecido. E um exército de pessoas que trabalha fora das câmeras, fora do cenário, trabalhando duro para manter... Duro, porque esse diplomata, né, assim, você tem vários níveis, né, na carreira. Você tem níveis na carreira. Então, você entra como terceiro secretário, aí vai segundo, primeiro, porque assim, você tem as promoções. Entendi. A promoção automática é só de terceiro para segundo secretário. Certo. Depois é por mérito... Né, atuação, etc. Quase uma carreira militar também. Quase uma carreira militar, né? Aí, até chegar ao nível mais alto, que é embaixador, né? Embaixador, embaixadora. Eu falo isso porque tá tendo uma discussão muito grande no Itamaraty agora, porque, assim, o Itamaraty é uma carreira também com pouca diversidade, tanto racial quanto de gênero. É mesmo? Então, assim, quando você pega a foto, por exemplo, das turmas que se formam todo ano... Muitos homens anos, uma carreira masculina... Né, branca, de pessoas, né, bastante abastados, então de um segmento social classes A, B, muitas vezes de famílias diplomatas, né? Então, assim, o meu avô foi, meu pai foi, Parará foi, né? Então, que já tem todo aquele trânsito, né? Então, mas aí você, de uns anos para cá, você tem tido crescimento, né? De mulheres que têm ocupando, né, vão ocupando esses espaços, e também da questão racial. Inclusive, você tem dentro do Itamaraty, para o concurso, né, da carreira diplomática, você tem um programa de fomento para candidatos de baixa renda, candidatos que se autodeclaram negros. Chegou até o Itamaraty. Chegou ao Itamaraty. Tardiamente, né? Inclusive com muita luta. Porque, por exemplo, você foi criada recentemente agora a Associação Brasileira de Mulheres Diplomatas. Olha. Né? Que é uma associação de diplomatas brasileiras, está sendo presidida pela Irene Vidagala. A Irene é uma embaixadora brasileira, tem toda uma tradição em relações Brasil-África, super combativa, né? E que tem procurado pressionar, né? Porque o que você vê dentro da carreira diplomática? Conforme a carreira vai ascendendo, o número de mulheres vai diminuindo, né?
Então, conforme você vai vendo os postos mais altos, o embaixador, né? São que homens. Reproduz a ordem. Reproduz a ordem, né? Então, o que essas mulheres diplomatas têm pressionado Itamaraty, né? Para esses cargos mais altos também serem ocupados por mulheres. Né? Claro. Né? E outra coisa, Adri, já tivemos uma mulher chanceler? Não. Olha bem. Não, você teve, inclusive, um pleito muito grande por parte da Associação Brasileira agora para ter, né, uma mulher agora na mudança de governo, uma mulher como chanceler, mas ainda não aconteceu. Não conseguiu, ainda não aconteceu. É. Você tinha ali o nome da Maria Luísa Viotti, que até, se não me engano, é filha da Emília Viotti da Costa. É mesmo? A historiadora. Da historiadora. É o parente, acho que quase toda certeza é filha. O Viotti aí é o mesmo. Teve uma atuação muito destaque na ONU, né? Foi nosso embaixador na ONU. E, pelo que eu me lembro, nós também não tivemos nem embaixadora, por exemplo, nos Estados Unidos, mulher. Não. Agora não foi, não. Teve o pleito, mas não conseguiu. Não foi? Não foi, acho que não. Então, a gente tem questões aí para o Itamaraty rever mesmo, Itamaraty rever. E essa associação, ela tá fazendo esse debate. Né? Isso é interessante. Eu tenho que falar do Silveirinha. Vamos ao Silveirinha. Então, nós temos aí o Neno Gás e o Azeredo Silveira, é isso? E o Azeredo Silveira. Porque o que ele é tão assim, emblemático, né? A gente fala que muitas vezes foi criada uma escola do Azeredo Silveira. Paradigmático também. Porque ele retoma a tradição ele retoma o globalismo, aquela diversificação de parcerias, né? E aprofunda. É só você parar para pensar, gente, que a gente está vendo uma ditadura, que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Olha aqui. Um país que se tornou independente se declarando marxista-leninista. Sim. E reconhece. É o primeiro país. Então, isso e é realmente, de fato, uma política... país, né? É o que ele chamou, na época, de pragmatismo e responsabilidade. Porque diplomata ama dar nome à sua política... O chanceler, né? Ama dar nome à sua política externa. Qual vai ser a orientação, né? Então, ele chamou o quê? De pragmatismo, responsável e ecumênico. Ecumênico. O que era isso, né? Porque envolvia até as teocracias. Todo mundo, né? É isso, diversificar parcerias em busca do desenvolvimento econômico, sem fazer distinção, mas responsável. Responsável, né? Ou seja, não vamos abraçar todo mundo. Também a gente tem o nosso compromisso com a democracia ocidental. Entendi. Né? Então, a gente tem o nosso compromisso, né? Estados Unidos, né? Não é assim também, não. Não é assim, não. Mas não vamos sair pendurando condecorações no peito de qualquer um. Isso, mas a gente estamos abertos para conversa. Né? Então, o Azeredo da Silveira, ele é tão emblemático porque ele cria essa política externa, né? Ele faz essa política externa, que é isso, assim, que tem esses grandes marcos. E né? ele fica nesse tempo dos 21... ele fica do Geisel? 79, 74, 79, que aí 79 já é o Figueiredo. Gente, agora eu esqueci o nome do chanceler dele. Depois eu me lembro. Mas é porque Figueiredo também foi um governo meio tampão, né? Da transição mas ele mantém essa política. Que eles vão chamar de universalismo, porque eles mudam, entendeu? Mas ele mantém a linha. Também de diversificação de parcerias, mas que não foi tão bem sucedida por causa daquele contexto, década de 80, crise econômica. O fim do milagre econômico. Fim do milagre, né? Então a coisa já estava mais... A crise do petróleo. Então não deu para render tanto, né? Mas o Azeredo Silveira cria, assim, realmente um marco muito importante ali no Itamaraty. Olha, nomes que a gente não ouve no senso comum. E ele, assim, realmente ele é importantíssimo, né? Inclusive o arquivo dele, né? Porque diplomacia produz um nível de material enorme, tá? Para nós que somos historiadores é um sonho. Porque eles amam papel, até hoje. Formal. Amam papel, tudo é ofício, protocolo, né? Então, uma parte, né, dessa documentação fica no Itamaraty, né? E aí no Itamaraty de Brasília, no Centro de História e Documentação Diplomática, mas existe uma parte do acervo do Azeredo que foi para o CPDOC da FGV, na parte de acervos pessoais. E, inclusive, a gente está digitalizado. Né? Grande parte. A família quis doar algumas anotações pessoais. O que é de foro. São anotações. Mas tem coisa, inclusive, que está reproduzida. Né? Tipo assim, tem lá, tem em Brasília e tem no Rio. Entendi. Tem em nos Brasília, dois nos dois lugares. Né? Mas é muito interessante o acervo dele.
E aí, depois dele, o nome que aparece, né, Adriele, já na redemocratização, vem a redemocratização, Sarney, Collor, Itamar, e aí vem o Luiz Felipe Lampreia. Luiz Felipe Lampreia, com Fernando Henrique Cardoso, né? O paradigma dele, qual é o apelido que ele dá e a política dele? Ele até que, assim, essa política externa dos anos 90, né, é uma política externa, é isso, né, já nesse contexto, fim da Guerra Fria, neoliberalismo bombando, consenso de Washington, né? Então, a política externa do Lampreia, né, inclusive muito polêmica dentro do Itamaraty, né, para algumas pessoas que eram mais alinhadas com uma linha mais globalista, mais de diversificação de parcerias, era uma política mais de alinhamento com os Estados Unidos. Já, né? Direto. Direto, né? Dessa adesão do Brasil. Porque é aquilo, né, gente? O clima, qual que era o clima dos anos 90, né? Não há alternativa fora do capitalismo, né? União Soviética. Não há alternativa. Né? Então, esse era o clima, né? O capitalismo venceu, o neoliberalismo venceu, as alternativas que existiam foram derrotadas, né? Então, o que cabe a nós? Reconfigurar a rota. Reconfigurar e nos adaptarmos. Sim. Né? E nos adaptarmos a esse ordenamento internacional dentro da lógica do capitalismo. Então, certas posturas mais autonomistas, como o movimento não alinhado, mais terceiro-mundistas, né? Ficaram isolados. Ficaram isolados, porque essas posturas iguais, por exemplo, do globalismo, essa postura que o Azeredo da Silveira pôde fazer, né, ali na ditadura, de reconhecer Angola como país independente, foi num contexto muito específico. Né? Foi num contexto ali que você tinha espaço para ter uma postura mais autonomista. Porque os dois, né, grandes, né, polos ainda estavam no jogo, né? E você ainda tinha ali a crise do petróleo. Então, você tinha um ambiente, né, mais propício para você buscar uma postura mais autônoma. Quando você já chega no governo Reagan, né, que busca botar os Estados Unidos novamente, falar, opa, a gente vai acabar, agora, porque assim, a postura do Reagan era qual? Acabar com a União Soviética. Sim. Minha meta é essa, sim, gente. Minha meta de vida é essa. Né? Zerar o jogo, zerar a fatura. Agora eu não vou ficar mais... Não, vou zerar a fatura. Derrubem logo esse muro. Não dá para esquecer essa fala dele. O Reagan, a política foi uma política extremamente ofensiva, né? E vitoriosa, ganhou, né? E que cria esse ambiente dentro do sistema internacional, né? De que é isso, gente, não há alternativa fora do capitalismo, as normas que vão reger são normas dentro de uma ideia mais liberal, né? E de que você tem, consequentemente, um certo eclipse, né? Dessas ideias mais autonomistas, né? Mais terceiro-mundistas, né? Como eram conhecidos. E aí, o que cabe ao Brasil? Se adaptar. E aí, né, Adriele, é que surge as discussões de consolidação de Mercosul, sim, do Brasil tentar reunir com os menores aqui, sim, do nosso eixo e falar assim, olha, se a gente não entrar na lógica do sistema, a gente vai ser atropelado. Né? E aí o Fernando Henrique vai consolidar isso Collor, com o Menem, né? Vai se reunir você com tem a eleição, né? O Menem, o FHC, que são da mesma linha, né? E aí, por exemplo, um marco muito grande durante o governo do FHC, nisso que, assim, que para muitos foi muito crítico, alguns, né, que eram de uma linha dentro do Itamaraty, porque o Itamaraty, você tem também as suas linhas dentro da diplomacia, né? Você tem uma galera que é mais autonomista, uma galera que é mais americanista. Por mais que o diplomata, né, ele passe essa visão para fora, de que tá todo mundo igual, todo mundo fala a mesma língua, mas você tem as suas disputas internas. Sim. Suas escolas. Né? Suas escolas de pensamento. Então, por exemplo, um marco dessa questão do FHC foi a assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Que o TNP, né? O que ele falava, né? O que ele fala, né? Que os países, né, que têm energia nuclear, eles mantêm o seu arsenal e não produzem mais. Quem não tem não pode nem ter, nem não pode. Não pode correr atrás. E né? só temos Angra, né? Não e para fins... Quem tem não produz mais, mas mantém o que tem, não tem perda no seu acervo. Mas quem não tem, não pode correr atrás desse tipo de recurso. Que é o grande dilema com o Irã, né? Com o Irã, exatamente. Né? E aí, o que acontece? O Brasil, é interessante, né? Porque essa discussão do TNP, os próprios militares não assinaram na época da ditadura. Né?
o Itamaraty não assinou. Ali, durante os 5 presidentes, o Brasil não se tornou signatário, sofrendo várias pressões para assinar, porque eles consideravam, sobretudo ali a parte a possibilidade de nós construirmos um arsenal. Não só isso, eles consideravam essa postura uma postura de subserviência às grandes potências. Ou seja, vocês vêm com o contrato pronto e querem minha assinatura. E a gente tem que se submeter. O que acontece no FHC? A gente se torna signatário. Né? Uma contenda que se prolongou aí durante anos. Ele chancela. Né? Ele chancela. Né? Então, essa assinatura é um marco muito grande. Né? É isso. E é um outro ambiente. Né? É esse ambiente em que a diplomacia brasileira, né, vai adotar essa postura muito alinhada com os organismos multilaterais, a ONU, a OMC, né? É muito alinhada a essa ideia, né, de relações mais econômicas, vai priorizar as relações com Estados Unidos, Europa, né? Então vai deixar um pouco de lado ali o continente africano, né? As relações ali na África, a gente vai ficar se atendo a onde mais? África do Sul, que é nosso parceiro tradicional, né? Continente americano, Argentina, né? Então e os países mais recentes, abro mão, né? Vou manter o básico, né? A gente percebe muito isso, que até é um elemento de pesquisa, as viagens presidenciais. Sim, as visitas oficiais, onde foram? Para onde foram. E a gente vê nitidamente, quando a gente pega as viagens presidenciais do Fernando Henrique, realmente bate certinho. Para onde foram o maior número de viagens dele? Estados Unidos, Europa. E aí, um pouquinho ali da fazendo América do Sul. Né? Brasil, Europa, Estados Unidos, isso. África para baixo, Ásia para... Né? A gente vê nítida, é gritante a diferença, né? Entre questão dos Estados Unidos e Europa. Né? Que é isso, é esse país que, nesse contexto de fim da Guerra Fria, supremacia do neoliberalismo... Ele vai voltar ao que o Brasil estava adaptado. Ele vai procurar não vai arriscar, exatamente. Não vai arriscar. E aí a gente passa para o governo Lula. Né? Celso Amorim. Celso Amorim. Né? O Celso Amorim sendo esse personagem, né, já diplomata de carreira, que nesse contexto da década de 90 de neoliberalismo, era uma das vozes críticas. Né, a esse modelo que o FHC foi chanceler do Itamar, né, né? Mas ele era, dentro do governo do FHC, era um dos críticos aí dessa política externa. Política neoliberal. Muito alinhada ali com os Estados Unidos, né? E tanto é que o Celso Amorim, né, quando ele se torna diplomata, ele é escolhido chanceler, né? Chanceler, ele vai nomear também a sua política externa, né? Ele vai falar o quê? Agora a gente tem que correr atrás de um Brasil ativo e altivo, né? Que virou a grande expressão da política externa do Amorim. Né? É uma política externa ativa, altiva, ou seja, soberana. Temos toda a condição do mundo de não sentar à mesa como um qualquer. Tanto é que um dos marcos, por exemplo, da época, né, vamos supor, para alguns um pouco polêmico, era muitas vezes durante, vamos supor, a reunião na ONU, chegava o presidente americano, na época, o George W. Bush, né, que era ali no início do governo Lula. Muitos, né, qual que era a tradição? Se levanta quando o presidente dos Estados Unidos chega. E aí, o que aconteceu quando, assim, numa das idas do Lula e do Amorim? O Lula ficou sentado, né? E que é um sinônimo de alguma coisa, né? Não é que eu não respeito, não é um ato qualquer. Não é que eu não respeito, porque se fosse assim, todos teriam que se levantar para todos. Exatamente. Né? Mas significa o quê? Que aí, o que a política do Amorim vai voltar àquela tendência globalista? Continuo tendo os Estados Unidos como relacionamento importante, mas eu busco a diversificação de parcerias e umas relações internacionais mais equalizadoras entre os países. Né? E tanto é que vai ser realmente assim, vai ser um período que o Brasil vai ter relações, vai abrir embaixada na África, vai abrir embaixadas no continente africano, né? Vai fomentar, ter uma política sul-americana, né? Além do Mercosul, vai criar o Unasul, né? Vai criar outros blocos ali para tentar pensar, vai ter uma atuação no BRICS, né? Então, que é isso, assim, é esse país que tenta, né, diversificar ao máximo as suas parcerias para poder maximizar os seus ganhos. Entendi. Né? Tanto no comércio, na cultura... Na ONU vai ser a grande bandeira do Amorim, né? É o que? A reforma do Conselho de Segurança da ONU.
o Brasil pedir um assento lá, né? Porque o que eles alegam, né? Que o Conselho de Segurança da ONU não representa mais o contexto contemporâneo. Foi um contexto, foi um conselho que representa após a Segunda Guerra Mundial. Que né? para na década de 50. Que parou ali, né? E parou nunca mais foi reformado. Você incorporou a China ali para uma questão. Mas parou, né? Então, hoje você já tem aí o Brasil, então, durante esse período, né? Ele vai se articular muito com outros países para tentar reformular esse Conselho de Segurança da ONU. E ter um assento permanente. Ter um assento, né? Infelizmente. Como que isso é feito, Anísio? Como que isso é uma questão que até nós que somos acadêmicos não sabemos a gente como não sabe direcionar. Muito bem, né? Porque assim, queremos a reforma. Como? Quando? Como? Onde? Mexer onde? Mexer aonde? Né? É uma questão que a gente também... nós porque somos outros jogadores nesse cenário vão se apresentar. A gente fica assim, mas como? Mas virou uma bandeira. Certo. Né? Virou uma bandeira. Tanto é que agora que você tem o retorno do governo Lula, essa bandeira retorna novamente ao debate diplomático. Ao debate diplomático. Porque não é uma mudança tão simples, não é uma canetada. Não, jamais. Né? Não é uma muitas canetada. Negociações, muitas questões. E falando nisso, Odriele, nós tivemos aí o Antônio Patriota no governo Dilma, que vai manter essa linha também. Vai manter, mas com uma atuação bem mais tímida, né? Mais tímida do que o Amorim. O governo Lula, tanto é que assim, a gente até... o Lula, né, tinha os dois governos, né? Realmente você viu uma prioridade muito grande da política externa durante o governo dele. Era uma pasta que realmente assim, o governo valorizava. Eu já vi aí nesses... quase 100 primeiros dias, a imprensa internacional repercutiu isso, que o Brasil está de volta ao jogo. Que jogo? O diplomático internacional. O diplomático internacional, Então, agora, nesse momento, viagem à China, já foi à Argentina, já foram os parceiros maiores. E agora falta a China. Isso. Então, vamos aguardar essas cenas dessa política internacional. Isso. Mas... hoje temos a chancelaria Mauro Vieira, que foi o último chanceler da Dilma, né? Antes de 2016. Continuou com... aí eles retomam ele, porque o Patriota ficou um tempo, aí depois ele saiu, entrou... Aí o Patriota, salvo engano, foi para a ONU e entrou o Mauro Vieira, que aí quando acabou o governo Dilma, ele volta ali para suas tarefas, aí entra acho que é o Aloysio Nunes, que foi do governo Temer. Aloysio Nunes. Que nem é um quadro diplomático, né? É um quadro político. E no governo Bolsonaro foi como é que é o nome do chanceler? Agora eu esqueci. Meu Deus, como é que era o nome? É o França. Não? Não. Aquele que deu polêmica com o embaixador chinês. Agora eu esqueci. E não vou lembrar o nome dele. Mas, enfim, que também era não ter esse diálogo com o mundo todo. Não, ali E uma política externa muito assim, porque assim, a política externa da Dilma, né, ela foi, isso, assim, a pasta de relações internacionais, ela não teve o mesmo destaque que o governo Lula, os dois governos Lula, né, porque realmente ali a política, tanto é que assim, gente, foi assim, a minha geração acadêmica é uma geração que começa a se interessar também por essa área de pesquisa, vendo o que estava acontecendo. O Brasil lá fora, né? Lá fora, e política externa se tornando tema de jornal. Coisa que raramente... Era uma notinha. Isso. Eu lembro de uma capa da revista da Time, que era o Rio de Janeiro. Ascensão, que depois veio declínio. Isso. Rio de Janeiro, o Cristo decolando, né? Isso, né? Então, assim, antes, o que a gente era acostumado a ver, né? O tema de política externa... Ernesto Araújo, isso. Né? Mas é porque ele saiu, depois entrou eu lembrei, tem um outro, Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Porque assim, quando a gente teve quando a gente teve ali, daquele período do Amorim, por que também ficou tão emblemático, né? Porque a política externa se tornou tema do grande debate, né? Aquilo que eu falei anteriormente... Virou pauta política no Brasil. Virou pauta política, né? Aquilo que eu falei anteriormente, política externa no Brasil ser um tema muito especialista, muito insular, né? Ali não. Então, você teve toda uma geração de jovens que estavam no ambiente acadêmico, que foram fazer relações internacionais, Anísio, fomentado por isso, para tentar entender... Debate, né? Na mídia... Para tentar entender. Tentar falar, olha, gente, estou vendo aqui matéria sobre o Brasil na ONU, Brasil na OMC, Brasil na África, abrindo embaixada aqui, né? Então, eu queria entender isso. Né? O que você vê no governo Dilma, né? Com o Patriota e depois com o Vieira? Você também teve a crise, né, de 2008.
você já vê, né, uma perda de intensidade nessas relações internacionais. Né? E, obviamente, a Dilma fez muito menos viagens oficiais, Sim, por conta das crises por conta internas, das crises de todo o internas, contexto. exatamente, que você já do tinha, que outros presidentes. com certeza, né? Você tinha ali um contexto interno, né, extremamente conturbado, né? 2013, né? 14, 15, extremamente conturbado, que realmente o debate externo meio que ficou secundário, né? E aí você tem ali o Temer, né, que também mantém ali um pouquinho, e o governo, a chancelaria do Ernesto Araújo extremamente polêmica, né, inclusive dentro do próprio Itamaraty. Imagino, né? porque dividia opiniões realmente, porque saiu uma nota, um discurso que não batia com a nota. Que não batia com a nota. E os embaixadores não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer, né? Muitas vezes aderindo, isso, assim, o Itamaraty, por mais que você... É uma política de Estado. Sim. Né? Então você tem que manter uma certa linha, né? Diplomática, postura literalmente. Diplomática, né? Se faltar diplomacia na diplomacia... aí deu problema. Né? Então, assim, você via que isso aí não era muito seguido à risca, né? Pelo senhor Ernesto. Né? Então, isso daí gerou, né, muitos... Um incômodo até político, né, de pressionar a presidência para pensar dentro do próprio Itamaraty. Eu tive no Itamaraty no início da chancelaria dele e realmente o clima era estranho. Era estranho. Né? Era uma incerteza muito grande. Do que viria. Da diplomacia internacional. Exatamente. Muito bem. Drelly, esse assunto realmente fascina e a gente viaja. Nós começamos lá no Barão. Parei no Lula. E paramos aqui agora no Mauro Vieira. Ele já intitulou a política internacional dele nesses dias? Ainda não. Pelo menos eu acredito que não. Mas a tendência da política externa dele é retomar, né? O que o Celso Amorim faz, né? O Celso Amorim é conselheiro dentro do governo Lula, né? Porque assim, havia uma discussão para ele ser chanceler. De novo, né? Mas ele não quis, declinou o convite, já tá, né, cansado. Gente, e olha só, uma pressão de ser diplomata. Eu acho que nosso Senado tem um telefone vermelho. Eu lembro de diplomata de filme de 007, de quando o telefone vermelho tocar, porque a presidência ligando falou, olha, tem um negócio aí, resolva. Isso, exatamente. Né? Resolva. Então, eu acho que assim, a vontade do Lula, né, do presidente Lula, era talvez o próprio Amorim, uma pessoa de muita confiança dele. E no meio diplomático muito conhecido. Muito conhecido, com um respaldo enorme, né, um trânsito muito bom, mas ele não quis, ele realmente está cansado. Então ficou como conselheiro e entra o Mauro Vieira também, diplomata de carreira, né, e que, ao que tudo indica, a ideia é voltar a essa política externa ativa e altiva. Né, e soberana, né, diversificando parcerias, um país revalorizando as relações com a África, que caíram drasticamente já no governo da Dilma e que depois realmente só continua a cair. E que são consumidores de muitos produtos nossos. Sim, tecnologias, e cultura, né? consomem muito cultura brasileira, total. futebol, música, é impressionante. Eu não conhecia esse volume de negócio. Você tem que a gente tem lá. Altos consumidores. Os países africanos de língua portuguesa consomem muita novela brasileira. Né? Muita novela brasileira. Portanto, consome os produtos, até as roupas né? Vão parar lá. Isso, né? Então, assim, a tendência agora do governo da chancelaria do Mauro Vieira é retomar isso, tipo né? Retomar o Mercosul, fortalecer o Mercosul, né? Dar essa retomada aí que deixou um pouco, que tinha perdido o fôlego, né? Nas gestões anteriores. Então, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar e vamos ver qual vai ser o nome. Qual vai ser aí o mote vai ser o mote da política externa brasileira dele. Isso, a partir de agora. Que tenha sucesso, porque não é fácil. Não é fácil. Representar no mundo hoje um país sempre foi complexo, mas hoje está difícil, porque as relações realmente são muito fluidas. Muito fluidas. E hoje a rede social... Uma fala mal colocada cria uma crise diplomática. Total. E um terreno muito incerto, né? Você tem a situação da Ucrânia, né? Você tem ali movimentos ali políticos ali de extrema direita. Então, assim, é um cenário muito incerto. Inclusive, é um desafio para essa política externa e altiva, o debate sobre democracia, o debate sobre democracia,
né? Inclusive, é um desafio para essa política externa e altiva, porque uma coisa é fazê-la em 2003. Sim, agora em 2023 outra coisa é fazê-la em muda 2020, muito. 10 anos, né? 20 anos. 20 anos. Que é outro mundo, é outro Brasil, são outros atores, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? É desafiador, mas acho que nunca deixou de ser. Né? Nunca deixou. Política mas, Ireli, isso, se a gente né? tivesse aqui que definir a política externa brasileira, na sua longa trajetória que você nos coloca aqui, um nome que destaca para você e por quê? Nome de pessoa? Eu sei que você estuda uma mulher que atuou muito né, na ONU, especificamente, que representou o Brasil. E é uma pessoa que muitos brasileiros não conhecem. Não conhece a Berta Lutz. A Berta Lutz, ela, né, foi aí uma política brasileira, teve uma atuação muito grande aqui no Brasil pelo voto feminino, movimento sufragista, mas poucos sabem que a Berta Lutz foi a única mulher que esteve na delegação brasileira da ONU, né? Bem, inclusive na criação da ONU, ajudou inclusive a redigir a Carta das Nações Unidas e foi quem inclusive colocou o princípio de igualdade entre os sexos. Ela que sugeriu ela que fez essa sugestão. Né? Então é uma personalidade aí que essa parte, o Brasil precisa fazer justiça a ela. Precisa fazer. Eu sinceramente inclusive, com pouquíssima produção bibliográfica sobre isso. Pois eu nunca vi um nome de rua. Não, pouquíssima, né? Pouquíssima. Aliás, muita gente pensa que nem brasileira é. Por causa do sobrenome, né? Agora, olha que atuação, e lá junto com Eleanor Roosevelt, que vai ser aí a grande, né, a propagandista do humanitarismo, que era uma pessoa também com uma formação quase diplomática, salvo engano, ou diplomática mesmo, que vai encabeçar isso não só como primeira-dama, mas também como líder, né? Líder e conhecimento de causa. Sim. Essa história é engraçada, assim, que a Berta Lutz, ela realmente, esse lado da Berta Lutz, quando eu orientei as meninas, né, lá na faculdade, que a gente orientou um trabalho sobre isso, a gente teve uma dificuldade enorme para achar fonte, livros, trabalhos, produções. E eu imagino, assim, que aí realmente, para entrar mesmo nessa discussão, deve ter documentações interessantíssimas no Itamaraty sobre isso. Sabe, se você for fazer realmente uma pesquisa documental, garimpar essa documentação, vai achar as digitais dela lá. Vai achar digitais. Lá na ONU, entendeu? Porque lá também tem o seu acervo, então também é um tema interessantíssimo. Direli, a gente costuma deixar aqui dica de livros, você trouxe algum? Estou vendo aí que você trouxe. Você quer passar, que você acha que para quem quer entender um pouco, ou começar a entender um pouco sobre as relações, algum livro introdutório que você recomenda? Eu acho que assim, são 2 livros, né? É o História da Política Exterior Brasileira, que é um clássico, inclusive para quem quer fazer concurso do Itamaraty. É uma leitura obrigatória. É a leitura obrigatória, que é do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno, né? Que tem várias reedições, eles vão atualizando, né? Também conforme o tempo vai passando caminhando. E os novos chanceleres vão chegando. Né? Então, assim, é o que a gente considera a Bíblia. Né? Literalmente, é a Bíblia para quem estuda, para quem quer fazer concurso, etc. E tem um livrinho também, até trouxe ele aqui, da Letícia Pinheiro. Pode mostrar. Se chama Política Externa Brasileira. Né? Da coleção... Da coleção Descobrindo o Brasil, da ZAR, né? Que é um livrinho também muito interessante, assim, introdutório. Política Externa Brasileira. Letícia Pinheiro. Da Letícia Pinheiro. Que também é um livrinho bem fácil de encontrar, bem interessante, uma leitura rápida, né? E quem quer aprofundar é o livro do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno, que não tem como fugir dele. Esse é o top. É o top, esse é o clássico. Né? E, gente, aproveitando nesse assunto, para entender um pouquinho de ONU, tem um filme que eu respeito muito, não sei se é por conta da atriz, de tudo que acontece, que é o filme com a Julianne Moore, que ela faz a intérprete. Você já viu esse filme? Nunca vi. Muito bom. Ela faz uma intérprete de línguas africanas dentro da ONU. Ela trabalha como uma das intérpretes e ela, num desvio de ligação de um líder que estava falando, ela pega uma conversa de um país tramando com outro, colunho diplomático com outro. E alguém descobre que ela ouviu. Coitado. E aí todo o enredo, mas mostra muito bem a ONU, a sede, porque foi tudo gravado lá. Nossa, vou ver, então. É um filme fascinante, que te amarra, porque essa intérprete vai virar um player ali que foi pro Ocidente. Com informações porque valiosíssimas. Ela era a única no dia que conseguia falar as 2 línguas que
os líderes estavam usando um dialeto muito específico da África, porque esse mundo vasto, a ONU. É vasto. Você imagina? A ONU é um então caldeirão. Mostra esses bastidores que a gente não vê da Organização das Nações Unidas. E a ONU tem assim programas assim de visita, de bolsas. Então assim, os estudantes, né, quem tem vontade talvez de seguir uma carreira internacional, porque tem horas que, por exemplo, aqui igual, né, o neto do Claudão, né? Isso. Porque muitas pessoas acham assim, o caminho da diplomacia Impossível. é só o Itamaraty. Mas se você é um funcionário da ONU, gente, você é um diplomata, né? Você se torna um diplomata da ONU. Inclusive, nós tivemos um brasileiro, gente, Sérgio Vieira de Mello, né? Que foi do Alto Comissariado das Nações Unidas, né? Morreu em Bagdá, né? No Iraque. Bagdá, no Iraque. Na guerra do Iraque. Isso, né? E os bastidores desse período contam que ele seria o próximo secretário-geral da ONU. Tem filme sobre isso. Tem filme sobre ele, tem biografia. Como é que é? Sérgio... É Sérgio Vieira de Mello, um homem que mudou o mundo, que queria mudar o mundo. Que é baseado na biografia da Samantha Power, né? O Sérgio Vieira de Mello, só para vocês terem noção... Ele era um dos candidatáveis a secretário-geral. Com o aval do Kofi Annan. Nossa, então seria o que depois foi o Ban Ki-moon? Ban Ki-moon. Isso, né? E ele, né, teve essa carreira interrompida. E hoje é um brasileiro, continua, né? O português Gutierrez, né? Foi também E nunca tivemos um secretário brasileiro. Não. Ele estava na porta ali. Pois é, poderia ser uma secretária, que também acho que nunca houve na ONU, não é? Não. Nunca teve. Não. E já pensou uma secretária brasileira? Também, seria bem representativo para nós. Bem interessante. E a ONU é isso. A ONU também é outro caminho, né? Se a pessoa quiser, ela... E é isso. A ONU abre editais para pessoas do mundo inteiro. Porque tem que ter para diferentes carreiras, né? Que também é outra porta de entrada nesse caminho diplomático. Assim, eu lembrei de Sérgio Vieira de Mello porque veio isso. Ele entrou... Ele era filho de diplomata, né? Brasileiro. Mas ele também foi alguém que foi galgando ali espaço na ONU e se tornou do alto escalão, né? Então, também é outra porta de entrada para esse mundo da diplomacia. Quem tem interesse, né? Invista no inglês, por favor. Francês. Porque isso eu já li em algum lugar, que a língua oficial dos diplomatas é o francês. Sabe até mandarim, que eles não sabem. Por conta desse novo jogador, que não é novo, mas está jogando. Então, é isso. É isso. Né? Muito bem, Drelly, muito obrigado. Você quer deixar o seu arroba, você quer deixar algum contato para quem quiser estender a conversa com você ou tirar alguma dúvida? Eu tenho o meu Instagram, né? Quem quiser chamar para conversar alguma coisa é @DriellyPereira. E o seu Drelly como grafa? DRI, 2 L's e no final, Drelly. Então, Drelly Pereira. Pereira, quem quiser pode mandar um direct com dicas, né? Quem porque quando nos procurar para falar do que a gente gosta é muito bom, a gente vai falando eternamente. Bem, gente, né? Chegamos aí ao final de mais um episódio do Mais História Podcast. Agradeço, né, mais uma vez vocês que estão interagindo, deixando o seu like. Não se esquece de marcar, se inscrever e deixar lá o seu recado com sugestões de pauta e também assuntos, né, para a gente conversar aqui com outras pessoas nos próximos episódios. Então, dizendo mais uma vez, o meu arroba é o Anísio Pirozzi Historiador, Anísio com Z, Pirozzi com 2 E's e I, historiador. Lá no Instagram vocês me encontram também facilmente, Facebook Anísio Pirozzi. E curtam também o conteúdo da agência Caia. E aqui eu quero dizer, né, que os outros hosts, os outros podcasts estão dando um show, né? Nós temos aí a revista Estilo Off, que agora com Marcelo Nascimento está aqui no digital, uma revista que tem aí muito trânsito na cidade. Parabéns, Marcelo, pelo podcast. Ouçam, sigam lá também o Marcelo. Nós temos o Amiga Tá Aí, da Roberta e da Alice, aqui da agência Caia, que conversam sobre comportamento, sobre a feminilidade em suas mais variadas possibilidades. Bastante. Então, sigam também o Amigas Tá Aí, o Off Podcast, o Intimais, do André, também, que faz aí os podcasts aqui conosco. E tudo produzido pela agência Caia. Eu deixo aqui também meu abraço ao João Pedro, que está aqui nos dirigindo.
que vem aí fazendo esse trabalho magnífico aqui em Itaperuna e região e para o mundo. Como a gente tem conversado, a gente não sabe até onde a vai gente vai. esse papo, Dri. É verdade. Mas já deixa um convite para um próximo Com bate-papo, certeza. com novos temas, porque o Vamos pesquisador vir com não para, a gente o professor não não É para. verdade. Mas nós vamos ficando por aqui e, como sempre, mais história em nossas vidas.